Alimentar pensamentos de crítica cauteriza a nossa sensibilidade e compaixão. Se nós perdermos sensibilidade e compaixão na nossa vida, eu não sei que representantes nós somos. Se você está esperando ter um sentimento agradável para perdoar alguém, você já está no caminho errado. Porque não se perdoa por causa de um sentimento. Deixa eu ver, já melhorou. Agora eu vou perdoar. O orgulho em atividade, ele impede o reconhecimento dos nossos erros e produz essa sensação de que nós somos melhores do que os outros. Sempre que eu estiver exercendo o orgulho e a soberba, de uma forma ou de outra eu estou me separando das outras pessoas. O exercício da humildade é algo que nós fazemos com o nosso espírito e nós colocamos a carne debaixo do nosso pé. Porque sem o espírito da humildade não tem como eu perdoar, não tem como eu estender a mão. Lembra que quando nós falamos aqui que o espírito das trevas é um espírito de separação? E esse espírito de separação, ele está agarrado a uma palavra que nós vamos ver aqui, orgulho. Mas críticas destrutivas. Muitas vezes nós temos uma opinião que na maioria das vezes é sempre negativa de alguém, nunca positiva. Você tem positiva, tá bom, já achei, é só essa coisa, mas o resto é uma praga, o cara é uma praga. Nós temos que tomar cuidado com isso. Não estou dizendo que esses pensamentos não vêm, eles são automáticos, e o inferno ele quer que nós cultivemos isso aí. Só tem que trabalhar isso da maneira correta. O que é mais incrível, né? No dia eu estava conversando com o pastor Nelly sobre isso, a gente vai aprendendo tanta coisa, né? Jesus, ele anda com um discípulo que tinha um problema grave de caráter. E nem porque o cara tivesse um problema grave de caráter, Jesus falou, meu irmão, para fora, hein? Sai fora desse grupo, que você é o errado, hein? Nós aqui estamos... Olha aí, hein? Estou zerando você hoje, vai embora. Ele tinha um problema grave de caráter, o cara. Mas era discípulo de Jesus. E a gente não vê nenhuma passagem que Jesus tenha rejeitado ou empurrado o cara. Você sabe de uma coisa? Deus ele está constantemente esperando que nós nos transformemos. A misericórdia dele, o amor dele sobre a nossa vida está o tempo todo esperando e dando oportunidades para nós que sejamos pessoas diferentes, melhores. Diga glória. Então, alimentar, agora eu quero que você leia isso, preste atenção, alimentar pensamentos de crítica, isso aqui é importante. Alimentar pensamentos de crítica acaba fazendo isso, cauteriza, gente, isso aqui preste atenção. Meu pai chegou, aleluia. Alimentar pensamentos de crítica cauteriza a nossa sensibilidade e compaixão. Se nós perdermos sensibilidade e compaixão na nossa vida, eu não sei que representantes nós somos. Porque um representante de Deus tem sensibilidade. É aquilo que eu falei para vocês, guarde essa frase, tempere, aleluia. Tempere o seu cérebro com o coração. E em relação às pessoas, porque para nós somos super sensíveis. Para nós mesmos, né? Nós damos chance, sei lá, quantas forem as oportunidades, nós teremos para nós mesmos e tal, e para os outros. Será que eu sou aquela pessoa que estou sempre excluindo? Não dou a segunda oportunidade, a terceira ou a quarta? Pastor, pisou na bola comigo? Não, pisou na bola, já era. Pois é, mas eu e você, nós pisamos na bola constantemente. Chama a polícia, aleluia. Nós pisamos na bola constantemente. É claro que eu não estou colocando esse tipo de posição para que a gente então largue as situações ou não cobre. Não, Deus cobra de nós. Eu falei aqui com vocês sobre João capítulo 8 da mulher pega em adultério. Bacana, né? Se você for ler a lei, pegaram a mulher em adultério, mas não pegaram o cara para apedrejar, só a mulher, né? Porque a lei diz que tinha que os dois serem apedrejados.
Aí Jesus, ele dá uma definição ali, onde alguém pensa a respeito de problemas e situações que tem, mas ele também faz com que aquela mulher seja liberta, dá uma chance, mas diz para ela assim, vai, não peques mais. Esse Deus não é maravilhoso? Então alimentar pensamentos de crítica cauteriza a nossa sensibilidade e compaixão. Nós não podemos permitir isso. Seja de qualquer pessoa. Ah, pastor, mas eu estou certo, ele está errado. Ah, ele fez isso comigo, aquilo outro, esquece. Você está lidando, e eu e você, nós estamos lidando com um ser humano que Deus criou. E Deus respeita isso. É imagem e semelhança dele, pode ser que a pessoa não tenha consciência, seja um salafrário, seja sem caráter, mas esquece. Mantenha a pessoa como ela deve estar. Não retenha nada em relação àquela vida. Amargura, ressentimento, ódio, falta de perdão, esse tipo de coisa não pode existir em nós, porque a nossa vida estará presa. Alguém está compreendendo o que eu estou dizendo? Oh, pastor, o que é isso? O cara fez tudo isso, um tremendo, um pilantra, fez, lavou, estou todo raspado, estou todo quebrado, e eu ainda tenho que perdoar? Tem. Jesus, quando estava na cruz do Calvário, ele dá uma declaração linda, né? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que espírito é esse? É o espírito do nosso Deus. Ah, pastor, mas isso aí a gente não vê. Não vê. Ah, está ficando feio até dentro da igreja. Pois é, eu não sei que igreja é essa então. Essa igreja não está parecida com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que igreja é essa? Não me pergunte. Essa igreja não é o Senhor. A igreja do Senhor tem esse comportamento. É uma decisão. Deixa eu dizer uma coisa aqui, adiantando aquilo que eu vou falar no próximo domingo, a gente vai falar mais sobre isso. Mas se você está esperando, preste minha atenção, eu vou te ajudar agora nessa manhã, hein? Se você está esperando ter um sentimento agradável para perdoar alguém, você já está no caminho errado. Porque não se perdoa por causa de um sentimento. Deixa eu ver, já melhorou. Agora eu vou perdoar. Eu perdoo porque eu tomo uma decisão de perdoar. Não, e o sentimento todo que eu tenho de meter a faca nele? Calma. Outra coisa. Agora você tem que ver diante de Deus. Porque, gente, olha, o comportamento meu e teu é um comportamento com base bíblica. Perdoar exige fé. E fé não é um sentimento. Fé é uma decisão. Então, pastor, o que eu faço com esse sentimento que quer engolir o cara? Calma, se você, com sinceridade, fala, Senhor, eu estou errado, eu não posso reter isso, eu quero que você me perdoe, eu quero perdoar essa pessoa, e eu vou perdoar no nome de Jesus. Bom, quando você decide isso, deixa que Deus trabalhe no sentimento, eu te garanto que Ele vai arrancar aquele sentimento indevido de você. Que o inferno quer que você segure com raízes lá dentro. Porque ele tem prejudicado, ele tem cerceado a nossa vida. Mas Deus fará isso. Primeiro, tem o comportamento de agir em fé. Desde que depois Deus comece a trabalhar o sentimento. Você vai ver como é que isso funciona mesmo. Alguém compreende o que eu digo? Pastor, mas passaram tantos anos e eu não falo mais com a pessoa, aquilo todo e tal. Não sei, resolve isso aí. Eu só digo o seguinte, se não houver verdadeiro perdão, eu estou preso. Nós vamos ver mais sobre isso aí. Eu nunca ouvi isso. Pois é, está na Bíblia. Está aqui na Bíblia, gente, por incrível que pareça. Então, alimentar pensamentos de crítica cauteriza a nossa sensibilidade e compaixão. Vamos ver um outro tipo de pensamento que nós não podemos cultivar. Um julgamento. E geralmente o julgamento sempre é para nos favorecer. E não ao outro. Geralmente é assim, alguém quando julga uma situação é para o seu benefício, não do outro. Então, o julgamento errado, que muitas vezes ele é acompanhado de uma condenação já condenou. A Bíblia declara isso, olha, esse é o tempo que nós estamos vivendo. A minha esposa gosta demais desse assunto, que é a graça de Deus, aleluia. Vá comigo a João, capítulo 3.
Glória a Deus. Jesus ele dá uma declaração maravilhosa, porque ele diz assim: no verso número 17, porquanto Deus enviou, João 3,17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olhem para cá, se eu já estiver julgando para condenar alguém, eu já estou freando o tempo da graça de Deus. O mundo não terminou, Deus ainda não terminou aquilo que tem que fazer com o homem. Quem sou eu para segurar e prender e condenar e fazer algo que Deus ainda está derramando a sua graça e da sua misericórdia, dando todo o tempo e oportunidade para que as pessoas se arrependam, sejam transformadas pelo poder dele? Pastor, então considerar o meu comportamento diante de muitas dessas situações é como Deus pede, andando a segunda milha, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e vamos embora. No dia de amanhã, Deus não me dará uma nova oportunidade se eu errar? Você pode contar que no dia de amanhã você tem uma nova oportunidade que Deus te dará? Pode contar ou não? Eu posso contar porque isso é bíblico. Não porque eu vá pecar ou errar de propósito, mas eu posso contar com o perdão do meu Deus, com a graça, a misericórdia dele renovadora. Nós temos que fazer isso mesmo com as pessoas. Esse é o comportamento. Então, todo julgamento natural tem por base aquilo que a gente vê, aquilo que a gente conclui. É como eu falei aqui, João 7,24, aí mesmo um pouquinho adiante, está declarado isso. João 7,24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. É só através dos olhos, é só através das verdades de Deus, que nós podemos enxergar as coisas. Aparência não dá certo. Está entendendo isso? Diga glória. Lucas 6, verso 37, um pouco mais adiante. Lucas capítulo 6, verso 37. Não julgueis, não sereis julgados, não condeneis, não sereis condenados, perdoai, sereis perdoados. Engraçado, né? Está tudo ligado, né? Julgamento, condenação e perdão. Incrível, né? Porque, no fundo, isso tudo vai levar a esse tipo de comportamento, separação, quebra de relacionamento. Ora, se eu tenho mágoa e ressentimento com uma pessoa, não tenho relacionamento com ela. Tem? Não. Deus não quer isso no ser humano. Primeiro, que ele mantenha um relacionamento contínuo comigo através do sangue de Jesus, jamais será interrompido. Eu posso me afastar dele, mas ele jamais se afastará de mim. Aleluia. Ah, pastor, você está falando só para os irmãos da igreja? Não, estou falando para qualquer coisa. Eu fiquei chocado um tempo atrás, indo a um sepultamento, e alguém que estava conversando comigo a respeito de um casal, isso era de uma outra igreja, uma outra época, que anos eram membros daquela igreja. Casal, marido e mulher. Anos eram membros daquela igreja. E eu fiquei surpreso, porque eu era pastor também, e de nunca ter visto os dois juntos. Eu falei, tem certeza que eram casados? Eram casados. Eu nunca vi. Pois é, pastor, mas eu acredito numa coisa. Um sentava lá e o outro sentava lá atrás. Por quê? Porque os dois não se falavam há anos. Você está rindo, está surpreso? Irmão, no dia de hoje, tem pessoas que vivem dentro da própria casa, marido e mulher, mas um botou o outro na justiça, o outro botou o outro na justiça. Não, o que me admirou foi porque era um casal que há anos da igreja. Religiosos. A vida toda presa, com certeza. Que comportamento é esse? Como é que pode, dia após dia, estar lá, estou na igreja, você sou do Senhor, aleluia, a Bíblia na mão e tal.
com um comportamento desse? Estão no inferno. Hã? A vida toda quebrada, destruída. Claro, dando buracos, brechas, anos. Aí essa senhora falou isso para mim, eu falei, inacreditável, você está me falando. É, pastor, isso aí. Mensagens como essa não faziam o menor efeito. Demoníaco, não é? Um outro pensamento que nós não podemos cultivar. Isso aqui nós temos que tomar cuidado, que é a inclinação purinha da nossa carne, é o orgulho, a soberba. Ah, pastor, não tem problema com isso aí. Todos nós temos. Ah, pastor, eu sou um humilde servo do Senhor. Aí bota aquele cartaz lá. O grande, bem grande, pregador, humilde desse tamanhozinho, servo do Senhor. Aí bota a cara do cara lá. Querido, será que esse tipo de cartaz vai funcionar na nossa vida? O que a minha imagem, a minha cara vai fazer a diferença na vida da outra pessoa? Vai fazer os caras me julgar lá. Olha mané, olha lá. É o que a gente tem visto aí muito no mundão vendo. O cara só estampa a cara dele. Não é melhor a gente falar e ficar sem ser visto? O que vai fazer a diferença? É a imagem ou aquilo que você ouve? É o que a gente ouve. Nós temos que tomar um cuidado com isso, porque isso é algo gravíssimo. Eu quero te dizer que essa questão de orgulho e soberba, ouça o que eu quero te falar nessa manhã, foi a origem da separação de Deus da sua criação. Quer ver comigo? Isaías capítulo 14. Tudo começou aqui. Deus havia criado as suas hostes celestiais, estava tudo certo, mas alguém se achou o rei da cocada branca e preta, aleluia, porque não podia ficar só de um lado, tinha que ser das duas cocadas. O cara tinha do doce de leite, tudo que existia, ele era o rei. O rei chamava-se Lúcifer, que era um querubim da guarda, que era uma criatura que Deus criou com uma tal beleza, como descreve aqui Isaías 14 e Ezequiel 28, uma beleza maravilhosa, um ser criado por Deus e tal. E diz assim no verso 11, é claro, uma descrição daquilo que aconteceu com ele, diz assim no verso 11, derribada está na cova a tua soberba. Eu vou ler de novo, derribada está na cova a tua soberba, também o som da tua harpa, por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta, meu irmão. Agora veja, está falando a respeito dele. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, porque você dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o quê? O que é isso? E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, olha, eu subirei acima, de novo, hein? 2 vezes. Subirei acima das mais altas nuvens e serei. O quê? O problema dele é que ele queria ser Deus de qualquer jeito. E ele conseguiu. Sabia que ele conseguiu? Ele conseguiu se tornar Deus desse século. Porque se ele não conseguiu derrubar a Deus, ele derrubou a sua criação, os homens. Então, entenda o que eu quero te falar nessa manhã. Quando ele derruba os homens, na verdade, ele está derrubando a Deus. Nesse contexto, ele gera no coração do Pai, nosso Deus, esse sofrimento. Ele mexe com o coração de Deus, mexendo com os homens. É por isso que ele é dito como Deus desse século. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Olha o que gerou no coração dele. Soberba, o orgulho. Então a Bíblia diz que o soberbo e o orgulho
todo soberbo e orgulhoso, ele será abatido. Será abatido, não tem como. Qual é o final dessa história? Vai ser abatido. O orgulho em atividade, gente, impede o reconhecimento. Isso aqui é importante. Ouça isso. Se você não conseguir ler aqui, eu quero falar. O orgulho em atividade, ele impede o reconhecimento dos nossos erros e produz essa sensação de que nós somos melhores do que os outros. Para o orgulhoso é o seguinte: eu sou perfeito. E o resto? O resto é nada, o resto não sabe. O resto é o resto. Produz essa sensação. Eu vou ler de novo. Então, o orgulhoso, em atividade, o orgulho em atividade impede o reconhecimento, a visão dos nossos próprios erros e produz essa sensação de que nós somos melhores do que os outros. E a inclinação desse tipo de pensamento, se nós estivermos cultivando o tempo todo, não vai fazer que nós andemos em amor. Porque se o orgulho e a soberba separou Deus da sua criação, se eu andar com esse espírito que é o espírito de Satanás, onde a minha carne gosta de puxar, sempre que eu estiver exercendo o orgulho e a soberba, de uma forma ou de outra eu estou me separando das outras pessoas. E Deus não chamou nós para vivermos dessa maneira. Nós somos dependentes uns dos outros, precisamos. E todo aquele que é assim acaba vivendo sozinho e termina a sua vida solitário. Nunca criou laços de amizade profundos, relacionamentos bons, porque é só destruição. Provérbios 29, vamos terminar lendo essa passagem. No próximo domingo nós vamos continuar falando sobre boca, sobre conduta. Provérbios 29, verso número 23. Aleluia! A soberba do homem, é Deus quem já escreveu, porque aconteceu a mesma coisa com Satanás. Esse cara não pode ficar aqui. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Humildade não é aparência, hein? Repita comigo: humildade não é aparência. Tem pessoas que são pobres, sem recursos, mas são orgulhosas. E o contrário. Tem pessoas que têm recurso, têm abundância, têm propriedade, mas são humildes de espírito. Então esse é um erro, achar que a humildade é aparência. Esse é um erro, achar que o mundo tem essa visão da igreja do Senhor Jesus como um cara todo humilde, faltando tudo, desprovido, esticando a mão: dá para me ajudar? Um tempo atrás, aí tinha um adesivo desse assim, a cara de Jesus assim: você dá para me ajudar? Alguma coisa assim: pode me ajudar? Nós ajudarmos a Deus? Acho que nós é que precisamos dele desesperadamente. Ele é Senhor do universo. Mas veio e se revestiu daquilo que Deus é. Olha que coisa tremenda. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2. Há tudo na Bíblia. Seja um apaixonado da verdade. A tua vida mudará. Paulo, declarando isso para a igreja, ele diz assim no verso 5: tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo espírito, o mesmo comportamento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se assumindo a forma de, tornando-se em semelhança de homem, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a primeira coisa aqui também que cai depois no verso 8 é: a si mesmo se humilhou.
O exercício da humildade é algo que nós fazemos com o nosso espírito e nós colocamos a carne debaixo do nosso pé. Porque se nós exercermos a humildade de espírito, em tempo oportuno Deus nos exalta. E sabe, nessa vida de relacionamento, muitas vezes nós precisamos nos humilhar. Até mesmo porque a situação, eu não tive culpa, o erro foi todo da pessoa, mas nós temos que ser humildes. Porque sem o espírito da humildade não tem como eu perdoar, não tem como eu estender a mão e dar uma segunda chance, gente. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? O orgulho é intransigente. O orgulho não, ele segura, ele trava, ele não dá mais oportunidade para nada, ele é agressivo nesse contexto. Então não é algo natural, é algo que o nosso espírito, fortalecido com verdades, ele exercerá, nós teremos que exercer a humildade. Diga aleluia. É fé, e fé é ação. Quinta-feira eu estava falando sobre isso. Fé é comportamento. Se alguém te falar fé é crença, porque agora eu sei um bocado de coisa, esse é o problema do crente. Ele sabe muita coisa, mas pratica pouco. Esse é o problema. Ele sabe, mas todo mundo só está falando, eu sei. Pois é, o que vai fazer a diferença? Vai fazer a diferença o quanto a gente põe isso em prática. Aí verdadeiramente liberta a nossa vida. Diga aleluia. Não posso permitir, nós já temos agora, gente, uma bagagem, uma nova natureza, o Espírito Santo em nós, para que o nosso espírito cheio de verdade vença a inclinação da nossa carne, que quer trazer separação entre as pessoas, que quer ficar de mal. Estou de mal. Isso é coisa da carne. Alguém está entendendo isso aí?